Olá, eu me chamo Gabriel e hoje vou refutar um trecho do vídeo do canal Epifania Experiência, sim. Vou usar a voz do seu Madruga para isso. Espero que gostem. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá! Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado. É claro que é complicado. Imagina, você que nem consegue entender a equação de segundo grau e quer entender a natureza de Deus. Suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. A Bíblia não chega a dizer com essas palavras que o homem estraga tudo. Mas podemos considerar essas duas premissas que ele coloca. Se o homem estraga tudo, ele escreveu a Bíblia. Logo, ele estragou a Bíblia. O aplicativo que eu tava fazendo a voz de Seu Madruga deu erro aqui, então vamos continuar com a minha voz mesmo. Então é isso? O Epifania refutou todo o cristianismo? Não, porque ele desconsiderou o fato que faz a religião ser uma religião, que é a divindade. E no caso do cristianismo existe algo chamado providência divina. E foi justamente a providência divina que fez com que a Bíblia fosse preservada, que fez com que a Bíblia não fosse estragada. Então veja, mesmo a gente considerando que o ser humano estraga tudo, isso não tem a menor relevância, porque a Bíblia é a Bíblia, não por causa dos humanos, mas por causa de Deus. Os autores bíblicos foram inspirados por Deus, por isso a Bíblia não é qualquer livro, por isso a Bíblia não foi estragada. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Sim, é verdade. Eu sei pelo menos de um versículo inteiro que se perdeu e só foi reencontrado por causa dos manuscritos do Mar Morto. Existe troca de palavra, ao invés de árvore colocar um livro. Existe erro de tradução, sim, mas a questão aqui não é se existe erro de tradução, erro na cópia, mas sim o tipo de erro. Na Almeida de 1848, por exemplo, está escrito o seguinte: Deus lhe tirará sua parte do livro da vida. Já na Almeida de 2017 está escrito o seguinte: Deus tirará sua parte da árvore da vida. Perceba que a diferença é entre árvore e livro. Perceba que o tipo de erro de tradução não interfere em nada no sentido do que você está lendo. Algumas outras alterações são Espírito Santo, Santo Espírito. Perceba que também não altera em nada o sentido do texto. Então perceba que a pergunta correta não é se a Bíblia foi alterada, mas o tipo de alteração. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. De fato, diferentes traduções podem levar a diferentes tipos de interpretação, só que vai ser algo ínfimo, algo pequeno. Por exemplo, nos 10 mandamentos está escrito não assassinarás em hebraico, mas em português está escrito matar, e a pessoa entende como se matar qualquer pessoa fosse pecado. E não é bem assim, é assassinato que ele está condenando, e não meramente matar. Só que mais uma vez, perceba que é algo ínfimo, algo assim, quase irrelevante. Não é como se por causa disso eu fosse sair na rua matando alguém. Só que agora a dúvida sobre matar em autodefesa já não existe mais, pois ali não estava condenando matar, mas sim condenando a assassinar. Na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes, pelo menos desde o século III. O que ele está falando aqui agora é simplesmente falso. Ele fala como se todo o texto fosse diferente do outro texto, quando na verdade é apenas alguns versículos. Sendo que por volta do século XVIII, o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. O que o Bart Ehrman faz é um cálculo acumulativo. Por exemplo,
Vamos supor que um texto tem 100 alterações, e esse texto tem 5.000 cópias derivadas desse texto. Então, as cópias, consequentemente, também terão 100 alterações. Então, 100 alterações vezes 5.700, deixa eu fazer bem aqui rápido um cálculo, dá 570.000 alterações. E dá a impressão de que aquele texto tem 570.000 alterações, mas na verdade é apenas 100 alterações por texto. Então não, a Bíblia permanece essencialmente a mesma. Como eu mostrei anteriormente, a pergunta correta não é se tem alteração, mas o tipo de alteração. E esse tipo de alteração é uma alteração praticamente irrelevante. Então esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para fortalecer. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. E até a próxima.